Boa noite. Em parceria com a Fundação Procon de São Paulo, o Procon Santos fiscaliza na cidade se o Código de Defesa do Consumidor está sendo cumprido. É a Operação Papai Noel. A blitz hoje foi nos comércios do centro de Santos. Os fiscais olhavam vitrines à procura de alguma irregularidade e eles encontraram. A principal delas, produtos expostos sem preço. Essa ótica foi autuada justamente por esse motivo. Quais são as principais irregularidades encontradas nas lojas? Olha, geralmente o que nós verificamos e constatamos são práticas que há muito tempo já são combatidas por nós e que de certa forma ainda continuam acontecendo, é bem verdade, num número menor. Mas dentre elas a gente pode destacar a falta de preço dos produtos que são expostos à venda na vitrine, as formas de pagamento que são escolhidas pelo comerciante, a política de troca do estabelecimento, se ele permite ou não a troca, em quais condições ele concede esse direito ao consumidor, se a loja tem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor à disposição e também as formas de pagamento eleitas pelo estabelecimento. Mas nem todos os comércios apresentavam problemas. Nessa loja que vende roupas estava tudo certo. Você acha importante essa fiscalização do Procon? Eu acho que sim. É importante para nós e para o povo. Não é isso? Porque é ruim o povo entrar na loja e não ter o preço das mercadorias, né? Eles se confundirem. Então a gente tem os preços tudo anotado no lugar correto, né? Eu tenho o preço tanto na mercadoria como nas gôndolas, nas prateleiras, né? Esse foi o segundo dia da Operação Natal realizada pelo Procon de Santos. A primeira aconteceu na última quinta-feira no Gonzaga. Dos 24 estabelecimentos visitados, 2 foram autuados e as multas variam de R$ 750 a 7,5 milhões. A multa ela vai variar de acordo com a gravidade da infração, o número de consumidores atingidos e também de acordo com o porte econômico da empresa. É feita uma conjugação desses valores e o programa nos traz o valor da autuação. A operação continua em dias alternados até sexta-feira, mas independente da fiscalização, o consumidor precisa ter cuidado na hora das compras. É importante que o consumidor sempre pesquise, evite as compras por impulso, as compras para a última hora, não deixar para a última hora, ter a certeza de que a loja pratica a política de troca, em quais condições isso é feito, se é necessária etiqueta, cupom fiscal, embalagem, enfim, e também se certificar da forma de pagamento, não é? E nessa pesquisa prévia ele já tem um comparativo ali de valor, permitindo a ele fazer bons negócios. Segundo o Procon Santos, 14 estabelecimentos foram fiscalizados hoje, 2 autuados por não apresentarem o preço dos produtos. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo um carro, um ônibus e uma moto de 50 cilindradas na Avenida Martins Fontes, em Santos, hoje de manhã. O motociclista bateu na lateral do automóvel, perdeu o controle e parou debaixo do ônibus. Um homem e uma mulher que estavam na moto foram levados para a Santa Casa de Santos. O estado de saúde não foi divulgado. Susto hoje de manhã em Vicente de Carvalho. Um incêndio atingiu um caminhão e uma carreta no Itapema. Essas imagens, cedidas por um morador, foram feitas com um celular. De acordo com os bombeiros, a densa fumaça preta pôde ser vista de vários bairros e até de Santos, já que o local do incêndio fica próximo à travessia de barcas que liga as 2 cidades. Ainda segundo o tenente que atendeu a ocorrência, o fogo teria começado neste galão de combustível e se alastrou rapidamente para um caminhão e uma carreta que estavam ao lado. A gente teve que usar aproximadamente 60 litros de espuma, tá? E aproximadamente aí 10 mil litros de água para combater o incêndio, né, e fazer o rescaldo no local, tá? Além das viaturas do Guarujá, foram usados reforços de Santos e Cubatão. A preocupação era que as chamas se espalhassem para as casas que ficam bem próximas ao foco de incêndio. Como tinha bastante fogo e bastante fumaça tóxica, né? Então as viaturas lograram o êxito em controlar rapidamente o incêndio, né? Conseguimos dissipar a fumaça, né? E extinguimos os focos de incêndio, né? E deixamos o local em segurança, né? O terreno onde tudo aconteceu é particular. Ali funciona um estaleiro de conserto de barcos. No momento do incêndio havia funcionários no local, mas ninguém ficou ferido. Ainda em Guarujá, o prefeito eleito Walter Suma anunciou ontem 60% da equipe de governo. O anúncio foi feito na sede do Grêmio Recreativo dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá.
O prefeito eleito Walter Suman anunciou nomes para 12 secretarias a partir de 2017. O arquiteto e urbanista Daniel Cândido assume a coordenação governamental. A pasta da saúde será comandada pelo especialista em psiquiatria social, Renato Pastorello. O professor Renato Pietro Paolo será secretário de educação. Defesa e Convivência Social terá à frente o capitão da Polícia Militar, Luiz Cláudio Venâncio. O arquiteto e urbanista Dirceu Marçal assume a pasta de Infraestrutura e Obras. A Secretaria de Operações Urbanas e Regionais será comandada pelo comerciante Hassan Hamoud. O secretário de Finanças será o advogado Márcio Magalhães. Planejamento e Gestão terá à frente o professor e arquiteto Adalberto Ferreira. Desenvolvimento Econômico e Portuário ficará a cargo do empresário e vereador Gilberto Bense. O advogado e professor Sidney Aranha assume a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria-Geral do município terá à frente o advogado André Guerato. Fabrício Henrique será o chefe de gabinete. O prefeito eleito também anunciou sua esposa Edna Suman como presidente do Fundo Social de Solidariedade e o jornalista Valdir Dias para chefiar a comunicação do município. No anúncio dos secretários, o prefeito eleito Walter Suman afirmou que a partir de 2017 pretende reduzir o número de cargos comissionados para cortar gastos e aumentar a receita da cidade. Cortar gasto passa necessariamente para revisão de contratos, de custos, de uma revisão da questão da dívida ativa, nós precisamos aumentar a nossa receita sem penalizar os mais humildes. Então nós temos um trabalho de homens bem preparados para mostrar para a gente quais os estudos que terão que ser feitos, atitudes que terão que ser feitas, para que a gente economize e foque nas prioridades, né? Oficialmente faltam ainda 8 secretarias, mas por contenção de gastos, Walter Suman cogita a unificação de algumas pastas, porém ele não as especificou. Médico há 32 anos, a prioridade do prefeito eleito será a área da saúde. Não que eu necessite dar o plantão, porque nós estamos tentando montar equipes, o nosso plano emergencial para que não haja nenhum problema. Mas nós sabemos o tamanho do desafio, estamos preparados para realmente enfrentá-los com sabedoria, com um time de homens e mulheres comprometidas e competentes para dar resposta a cada necessidade. Nós temos pela frente 4 anos de muito trabalho. Para isso, com certeza, esperem de nós. A Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos vai bloquear os 2 sentidos das avenidas Washington Luiz com Francisco Glicério e o canteiro central da Senador Feijó, também com a Glicério, das 10 da noite até as 2 da madrugada, amanhã e na quinta-feira. A interdição também acontece na Conselheiro Nébias com a Afonso Pena entre as 3 e 5 horas da manhã. O motivo são as obras do VLT. O Caderno Regional termina agora a série de entrevistas com os vereadores eleitos de Santos. E o convidado é Benedito Furtado, do PSB, que recebeu 4.012 votos. Furtado, boa noite. Obrigado por participar conosco aqui. Você já tem uma longa experiência, né, no Legislativo. Conta um pouquinho, quantos mandatos já foram, quantos anos já de Legislativo, Furtado? Boa noite já, né? São boa noite. Quase 7 horas. Entendeu? Prazer revê-lo, né? Queria te cumprimentar teus telespectadores. Na verdade, eu entrei com a Thelma, né? Uhum. Fiz o primeiro mandato com a Thelma, fiz o mandato do Davi, fiquei fora no primeiro mandato do Beto, no segundo mandato do Beto eu entrei no meio eu era o primeiro suplente. Você ficou como suplente? E assumi na metade do mandato. Depois fiquei os 2 mandatos com o Paulo, com o Papa, né? E vou ficar agora os 2 mandatos com o Paulo. Então, ao todo eu tenho, ao término desse mandato, eu teria 22 anos de Câmara, com mais 4, 26. 26 anos. 26 anos, não agora, quando eu terminar o próximo mandato, se ainda estiver vivo até lá. Estará, com certeza. Qual o balanço que você faz desses anos todos? Quais os projetos que você destacaria, Furtado? Olha, Irineu, na realidade é o seguinte, eu tenho inúmeros projetos, né? Quem tem esse tempo todo de Câmara tem inúmeros projetos, né? Eu poderia, na realidade, eu trabalhei e trabalho em várias vertentes. Quando você me conheceu, eu era exclusivo do movimento sindical, né? Sim. Eu era dirigente sindical e a minha atuação, o meu primeiro mandato, quando eu me elegi pela primeira vez, o meu compromisso único era com a defesa dos trabalhadores da ativa e apoentados, né? Era o meu compromisso pesado, fui eleito pelos portuários, eu era presidente do sindicato na época. Isso. Fiquei um tempo, né? Depois eu diversifiquei minha atuação, né? Houve uma redução significativa do número de empregados da CODESP, né? Com a Lei 8.630, e eu de repente comecei a atuar em outras áreas, né? E aí me voltei muito para as áreas, trabalhar com as periferias, com os segmentos menos favorecidos, que é o que eu gosto de fazer, e por fim
há uns 12 anos atrás, eu entrei de cabeça numa coisa que era uma paixão antiga, né? Que é a área de proteção e bem-estar animal. Hoje eu dedico meu mandato aos mesmos temas do passado, mas com uma atuação muito forte na área de proteção e bem-estar animal. Então, eu posso falar um pouco dos meus últimos projetos. Todos os projetos em Santos voltados à proteção e o bem-estar animal. Você tem um projeto de unidade básica de atendimento animal, é isso? Explica como é que funciona isso. Na realidade, são vários os projetos que a gente tem aqui em Santos na área de proteção e bem-estar animal, né? Foi negociado, já começou essas negociações na época do Papa, entrou no governo do Paulo, né? A ideia é que a gente tenha, muito em breve, uma unidade básica de saúde animal que funcione 24 horas. A crise econômica levou a que este projeto tivesse uma certa frustração, né? Houve um recuo do governo em função de falta de recursos, mas depois de uma negociação aí o ano passado com o Paulo, está havendo ainda uma reforma lá na atual Codevida, Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, para que se faça algumas adaptações de tal forma que esta unidade funcione, se não 24 horas, pelo menos de domingo a domingo, né, todos os dias da semana e durante todo o dia e até um determinado período de noite, né, de tal forma que a gente tenha a possibilidade de atender os animais da cidade, das pessoas necessitadas, dos animais errantes, dos animais da população carente, né, todos os dias. Hoje a gente tem um problema muito sério. Qualquer problema com o animal, ou nos feriados, fins de semana, enfim, a gente tem um drama, né? Não tem quem atenda. Não há atendimento. Né? Então, a Unidade Básica de Saúde Animal vem nesse sentido. Eu acredito que em meados do ano que vem a gente já tem essa unidade funcionando. Esse vai ser o foco do seu trabalho para os próximos 4 anos também? Que outras áreas você acha que há uma necessidade de uma atenção maior, principalmente por parte do Poder Executivo? Eu na realidade, eu acho que os vereadores eleitos, né, todos os vereadores eleitos, e eu sou um deles, eleitos e reeleitos, qual é a nossa função primordial? Né? Eu acho que primeiro, legislar. Né? Segundo, fiscalizar o executivo. Terceiro, né, representar com dignidade aí a sociedade. Né? Nessa questão da legislação, dos projetos, porque nós temos os projetos que são feitos através de leis e temos os projetos que são desenvolvidos não através de leis, mas são desenvolvidos em parceria com o governo, com propostas efetivas para o governo. Não sei se você sabe, mas eu sou um vereador que atuo muito na área continental. Eu enxergo na área continental o futuro da cidade de Santos. Nós temos na realidade, nós temos hoje na área continental, por incrível que pareça, algo em torno aí de 5 mil pessoas habitando toda aquela região. Não é o mesmo futuro que a gente fala que o Brasil é o país do futuro, né, Furtado? Porque também aqui se fala que o Brasil era o país do futuro. Não. A gente está esperando esse futuro já e ele não chega nunca, né, para o país. E para a área continental. Quer dizer, se você analisar... Porque todo mundo fala muito da área continental, porque lá é muito maior, porque a área insular é muito pequenininha, lá tem um grande espaço. Mas o que efetivamente pode ser... Objetivamente, né? Eu venho, desde a época do governo Papa, eu venho insistentemente, né, tratando dessa questão. Né? Não tem. Hoje a área insular, nós estamos num paliteiro, você vê o problema, nós estamos sufocados. Não tem, né? Então, qual é a grande luta, né? Eu, inclusive, tive grandes entraves e grandes brigas com o governo, primeiro, nós precisamos de uma ligação seca para a área continental. Nós precisamos do túnel. Sim. Né? Nós precisamos do túnel. Não aqui, onde o governo quer fazer. Trazer um túnel para o meio da cidade. Trazer, com todo o problema que a gente tem... Seria essa ligação da ponta da praia que se discute tanto. Com a questão da mobilidade urbana, né? Essa ligação não pode ser na ponta da praia e nem aqui em frente à Codesp, ali no meio da cidade. Isso tem que ser obrigatoriamente na entrada da cidade, né? Ligando ali a área do Valongo, do Cais do Saboó, do Valongo, né? à Ilha Barnabé, atrás da Ilha Barnabé. Né? O túnel tem que ser necessariamente nessa área. Por quê? Porque aí você liga Santos a Santos. Nós precisamos, não tem sentido a gente sair de Santos para ir para um bairro, que Caruara, Monte Cabrão. Passar por Guarujá. Enfim, tem que passar ou por Cubatão ou por Guarujá. Né? Então, a ligação seca é o único instrumento que vai permitir a ocupação sustentada, de forma sustentável, da área continental. O que precisa na área continental? Primeiro, essa ligação seca. Isso tem que ser feito. Né? Então, os gestores da cidade, o Justo tinha uma visão muito clara disso.
né? O projeto, o Justo projetou, né, e trabalhou muito para que saísse esse túnel, ponte, alguma coisa na época dele, né, naquela área, mas infelizmente não saiu. E todos os projetos na área continental precisam ser feitos da forma sustentável, né? E não está acontecendo isso, né? O que está acontecendo, claro que a Caruara hoje é bem diferente do que era no passado, né? A Caruara está sendo, na realidade, visto de uma outra forma, né? Mas enquanto a gente não tiver... Eu me ter ido lá muitos anos atrás, né? Tinha na divisão da Telma, na inauguração de uma escola lá, alguma coisa assim. Tá bonito. São quantos moradores lá hoje, naquela região? Caruara tem algo em torno aí de 3 mil habitantes. O censo do IBGE diz que tem pouco mais de 2 mil, mas Caruara hoje tem, na realidade, tem uns 3 mil e poucos habitantes, né? Essa é a população de lá. Em toda a área continental, somando todos os bairros, né, da área continental, Ilha Diana, Monte Cabrão, Iriri, Caetés, enfim, Vale do Quilombo, lá deve ter algo em torno aí de 5 mil habitantes, não mais que isso. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Haveria uma destinação especial para essa área, você acha? Porque provavelmente vai se bater na questão da preservação ambiental daquela área. Né, mas deputado? É possível você desenvolver, tem espaço ainda, né, para se desenvolver a área de forma sustentável. É claro que basta você olhar, por exemplo, para Bertioga. Bertioga, 90% de Bertioga é área de proteção, né? E a cidade tem um espaço e se desenvolve, né? Nós perdemos Bertioga, foi um erro nosso perder Bertioga, né? Que também era uma área de expansão para a cidade. Você vê como a Bertioga vem aí crescendo de uma forma muito interessante, né? Vem avançando de forma muito interessante, né? E a gente poderia ter essa área também, né? Infelizmente, Santos está, eu diria que saturada, Santos, área insular. Então nós precisamos, a área é bonita, a região é bonita, a cidade precisa ser inteira. E a quem cabe isso, Furtado? O Poder Executivo? O Poder Executivo, né? Os prefeitos precisam olhar. Tem que, de alguma maneira, tentar incrementar isso. O Paulo, era um pleito nosso, do meu partido, e meu em especial, que se criasse lá uma subprefeitura na área continental. Foi criada a subprefeitura, mas não se deu autonomia financeira. Então não adianta você criar uma subprefeitura sem autonomia financeira, né? Se não tem autonomia financeira, não vai adiantar nada. Portanto, eu acho que nós precisamos rever esta posição, precisa haver investimentos lá, mas eu acho que é fundamental a gente ter a ligação seca. Sem a ligação seca, sob hipótese alguma, né? Até porque as possibilidades de emprego para o pessoal lá, ninguém vem trabalhar em Santos porque não tem condições, demora muito, né? Então as pessoas acabam trabalhando em Guarujá ou em Bertioga. Bertioga e Guarujá, as duas cidades e alguns em Cubatão. Por exemplo, o pessoal do Vale do Quilombo, né? É mais fácil para eles essa cidade Cubatão, do que vir para Santos. Né? Cubatão, Guarujá e o pessoal do Vale do Quilombo em Cubatão. O pessoal de Monte Cabrão em Guarujá e o pessoal de Caruara em Bertioga. Então, esta é a realidade da área continental hoje. O seu partido, o PSB, fez coligação, né, com outros partidos, inclusive o que elegeu o prefeito. Como fica a sua atuação, mesmo sendo dessa coligação, na oposição ao prefeito ou não, no caso? A vida me ensinou, a vida parlamentar me ensinou, Irineu, que é o seguinte: essa questão de situação ou oposição em governo municipal, né, tudo é relativo, né? Eu acho que a minha preocupação hoje é com a cidade. Minha preocupação sempre foi com a cidade, né? Então eu não tenho a mínima preocupação de ser oposição ou ser situação. Meu papel é fiscalizar. Estando ou não na situação, eu cumpro o meu papel, eu fiscalizo o executivo. Eu acho que o meu papel, quem me conhece, acompanha o meu mandato, sabe que se o projeto é bom para a cidade, eu voto favoravelmente. Se o projeto for ruim para a cidade, eu vou votar contrariamente. Da ontem, né, o prefeito mandou um projeto e eu argumentei, nada contra, o próprio líder do governo fez um apelo para a bancada votar favoravelmente, depois houve uma obstrução para não votar, para tentar uma negociação. Projeto? É um projeto que mexe com na realidade, pequenas dívidas da prefeitura com a sociedade, com empresas e tal, né? Pequenas dívidas da prefeitura, né? E é um projeto que eu achei que vinha contrário aos interesses do conjunto da sociedade, né? E aí eu disse para o líder do governo que ia votar contrariamente ao projeto. Então, se o projeto é bom, eu voto favoravelmente. Se o projeto é ruim, eu voto contrário ao projeto. E assim, em todas as posições. E os prefeitos sabem que eu ajo assim. Agi assim na época mesmo quando a gente estava no governo da Telma, no governo do Davi, quantos foram os atritos, e eu era base que eu tive com os governos, enfim.
de todos os prefeitos, o que mais compreendeu a minha posição de fiscal foi o Papa. O Papa sempre entendeu que este é o papel do vereador, sim, esteja ou não na base. E eu cumpro esse papel. Né? E o Paulo também respeita. O Paulo nunca me deu um telefonema, ou nunca questionou. Né? Por exemplo, eu há 2 anos atrás, a última vez que houve aumento do IPTU na cidade, eu votei contrariamente ao projeto. Né? Eu votei contrariamente ao projeto das passarelas recentemente. Enfim, são projetos do Executivo, são vários os projetos que eu voto contra. Mas essa deve ser a posição de todos os vereadores, na verdade, né? Cada um, né, eu voto com a minha consciência. Né? Eu acho que o vereador nunca pode se esquecer que ele está lá como um representante da sociedade, né? Então, o interesse da sociedade tem que estar acima de qualquer coisa. Se sobrepõe a qualquer coisa. Exatamente, né? E isso é o que nem sempre acontece e a resposta vem nas urnas depois. Né? Tranquilamente, sempre nas urnas, né? Com certeza. Furtado, obrigado, viu, pela sua participação e que você tenha aí um mandato muito produtivo nesse ano que se inicia a partir de 2017. Sou eu que te agradeço, né? Agradecer aos seus telespectadores por ter me aturado aí nesse curto espaço, né? E me colocar à disposição. Se vocês precisarem de mim para qualquer debate, estarei aqui à disposição. Muito obrigado e boa noite para você. Boa noite. A Unisanta foi homenageada hoje durante a manhã na capital pelo cônsul-geral do Japão. A cerimônia foi em agradecimento à recepção da universidade aos atletas orientais durante o período de aclimatação para a disputa das Olimpíadas do Rio de Janeiro. A cerimônia foi realizada na residência oficial do cônsul japonês em São Paulo, no bairro do Morumbi. O diretor da Faculdade de Educação Física da Unisanta, João Carlos Barros, e a coordenadora de natação, Rosa do Carmo, receberam um diploma de mérito representando a universidade. Com os Jogos no Rio de Janeiro, muitas delegações das várias modalidades do Japão fizeram uma concentração aqui em São Paulo e as cidades alrededores, incluindo Santos. E graças à ajuda e calorosa hospitalidade, né, dos brasileiros e dos paulistas, os atletas japoneses fizeram muito bem, né? Ganhando, por exemplo, 12 medalhas de ouro. Né? Devemos muita gratidão aos brasileiros, e particularmente a essas entidades que hospedaram as delegações japonesas. Me sinto muito orgulhoso nesse momento do reconhecimento do governo japonês pelo trabalho, pela história, pela tradição e pela vocação da universidade, que consegue, ao longo da sua trajetória, da sua história, ter o esporte também como ferramenta de educação, como ferramenta de integração cultural. Né? E por ocasião dos Jogos Olímpicos, pela preparação, pela passagem dos países lá na universidade, eu acho que coroa um momento de longa trajetória de 55 anos das tradições da universidade. O complexo poliesportivo da Unisanta foi escolhido como local de treinamento de 4 países que participaram dos Jogos Olímpicos. As seleções do Japão na maratona aquática, da Itália no triatlo, natação e maratona aquática, da Eslovênia no triatlo e na natação e Rússia também na maratona aquática, utilizaram as instalações do Parque Aquático da Unisanta no período que antecedeu as competições. Foi um acréscimo muito interessante, porque conhecemos outras culturas, né? Aqui, por exemplo, a cultura japonesa riquíssima, fantástica, adoramos. E a troca de informações, né? Junto com o pessoal da maratona, os conhecimentos que eles têm, junto com os nossos, que o Brasil está bem adiantado nessa modalidade. Então foi assim, extremamente benéfico para ambas as partes. Os resultados obtidos pelos atletas japoneses no Rio foram destacados pela coordenadora de natação da Unisanta. Yasunari Ihai foi o 8º colocado na maratona aquática e Yumi Kida foi a 12ª na mesma competição. Ficaram conosco 2 semanas ricas. Foram para o Rio de Janeiro 3 dias antes da competição propriamente dita. Saíram-se muito bem. Eles ficaram entre os 22 melhores nadadores do mundo nas maratonas aquáticas. Durante a homenagem também foi celebrado o Dia Nacional do Japão, o aniversário do imperador.
Ele vai fazer 83 anos agora, no dia 23 próximo. Então, a longevidade, a família imperial toda representa muito para o Japão. O povo japonês adora muito a família imperial. E todos nós comemoramos o aniversário dele. Aqui no Brasil, como é no dia 23, é próximo do Natal, então sempre fazemos no início de dezembro. E como vocês podem ver, toda a sociedade Nikkei, a sociedade paulistana, vem prestigiar o aniversário natalício dele. E terminamos esta edição do Caderno Regional com uma notícia triste. Morreu agora há pouco o ex-prefeito de São Vicente, Tércio Garcia. Ele tinha 54 anos e lutava há anos contra o câncer. Engenheiro agrônomo, Tércio governou São Vicente entre os anos de 2005 e 2012. A cidade decretou 3 dias de luto oficial. A edição de hoje termina aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado no Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.